Boa noite, meus irmãos. Que a paz seja convosco. Sejam bem-vindos a mais uma pregação aqui no canal Viver é Cristo, que hoje, que teremos por tema a importância da oração na vida de um cristão. Então, hoje nós abordaremos e veremos essa importância de nós orarmos, veremos ali, o quão importante ela é, o seu valor, veremos também ali o seu poder, E também aprenderemos aqui, segundo os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, já está bem aqui, também bem em cima, como também devemos orar. Então, veremos aqui, a importância, realmente a relevância, de um cristão ali orar todos os dias, E realmente é bem importante, uma atividade que o cristão vai estar sempre ali exercendo, Vemos ali os apóstolos, o próprio Senhor Jesus Cristo, que orava ali, orava muito, Sendo ali, cheio do Espírito Santo do nosso Deus, Ele orava também bastante. Paulo também, em suas cartas nos exorta a sempre buscarmos orar, Então, vemos ali, vários exemplos, E exortações de que devemos ali, orar. Inclusive, para iniciarmos aqui, Colossenses 4 até o 2, Perseverai em oração, vigiando nela, com ação de graças. Então, começar aqui, aí, com essa breve introdução. A oração é uma das principais atividades que os seguidores de Cristo precisarão exercitar, pois por meio dela adquirimos um relacionamento diário com o nosso Deus. Nela, apresentamos a Deus tudo o que passamos em nossa vida diariamente, seja dificuldades, vitórias, derrotas, erros, pedidos, agradecimentos, entre outros. Além disso, alcançamos descanso e paz para a nossa alma, visto que aquele que ouve a nossa oração é justo e fiel para nos auxiliar em qualquer problema, em qualquer dificuldade que possamos enfrentar. Então fica claro que a oração, como a gente vê aqui, até mesmo nesse versículo, nós vemos aqui nessa introdução, que a oração ela sempre será essencial no dia a dia de um cristão. A gente vê que a gente vai apresentar tudo é por meio da oração, Somente por meio da oração a gente alcança ali, No caso, nós temos ali a nossa conversa, o nosso relacionamento diário com o nosso Deus. Então, ela é bem importante na vida de um cristão. Será essencial, Diariamente. Além de trazer também o fortalecimento, Se a gente busca orar, a gente consegue vencer grandes batalhas. Então, a oração tem grande poder, em seus feitos, quando é feita por um justo, E agora, entrando aqui, nesse tópico, como devo orar, Como devemos aqui, devemos orar. Jesus nos ensina a orar em Lucas 11, do 1 ao 4, e em Mateus 6, do 5 ao 13. Nós veremos a partir da leitura desses capítulos como devemos orar. Então, a gente vai vendo aqui, vamos abordar aqui primeiro sobre Lucas, depois sobre Mateus. E veremos aí, Jesus ali nos ensinando a orar, tiraremos ali, o que ele quer que nós venhamos aprender por meio dessa oração que ele fez, que vai ser ali a oração do Pai Nosso. Então, vamos aqui, dar continuidade, entrando aqui agora no versículo, 1 ao 2 de Lucas 11, nós encontramos: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perdão. Irmãos, é algo bem importante aqui da gente ver. Quando orares, ele diz aqui, dizei. Não é porque a gente tem que dizer isso aqui toda hora, não é porque a gente tem que orar sempre ali a oração do Pai Nosso, Não é, ele não está dizendo isso, Quando orarmos, dizei. Não é isso. O que ele está falando aqui é para quando nós orarmos, o que a gente tem que dizer na nossa oração. Então, ele dá aqui o exemplo, A exaltação do nosso Deus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome,
venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o que é que ele está querendo dizer aqui? Está querendo nos mostrar o que nós devemos dizer, né? Não repetir. Se a gente pode repetir porque é uma oração, né? Mas também devemos ali buscar fazer as nossas orações, se esforçar para fazer uma oração, né? É importante que a gente também venha aprender, né? Desenvolver também a nossa oração e melhorarmos cada vez mais, né? Nós vemos aqui que ao iniciarmos uma oração, precisamos exaltar ao nosso Deus, reconhecendo que somos meros pecadores, né? E que somos nada, né? Sem Ele. Que nada somos, né? Ajustar aqui. Que nada somos sem Ele. E que mesmo, né, que nós venhamos a pedir algo, devemos reconhecer que somente a vontade dele, né, prevalecerá, pois somente ela é boa, agradável e perfeita. Nós encontramos isso lá em Romanos 12:2, né, no caso dessa parte aqui, da vontade do nosso Deus, né, que é boa, agradável e perfeita. Então, a gente vê por meio desse versículo aqui, né, como nós devemos ali orar, né, ali como iniciarmos essa introdução, né. Então, reconhecer que somos meros pecadores, exaltar ao nosso Deus e reconhecer que a sua vontade, né, prevalecerá. Então, dando continuidade aqui, Lucas 3 ao 4, né, Lucas 11 do 3 ao 4, dá-nos a cada dia, né, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Examinando essa parte, vemos que também podemos apresentar os nossos pedidos, como o alimento diário, né, citado aqui, o nosso pão cotidiano, mas também podemos apresentar outros. Então a gente pode apresentar ali, Pai, eu te peço a cura, né, para um certo irmão, eu te peço auxílio para poder fazer essa prova. A gente pode apresentar isso também. Mas devemos reconhecer, né, como já foi dito ali nos nos versículos 1 ao 2, né? Devemos reconhecer que a vontade dele prevalecerá, né? E tudo também lhe será ali feito conforme a sua fé. Não adianta a gente fazer uma oração, mas não ter fé, duvidar. Fazer uma oração ali, mas no pensamento, vixe, eu pedi isso aqui a Deus, será que isso aqui vai acontecer mesmo? Não devemos pensar dessa forma, né? Mas pensarmos, se acontecer, é porque essa é a vontade de Deus, mas se não acontecer, também é a vontade de Deus, né? Então a gente deve agir dessa forma, né? Termos a fé e reconhecermos que a vontade dele prevalecerá. Se não acontecer, é porque a vontade dele era para não acontecer, e se acontecer, é porque era para acontecer, né? Então a vontade dele, né? Devemos reconhecer isso também. E da mesma forma, né, nós podemos apresentar os pedidos de perdão, confiando que ao confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Encontramos isso lá em 1 João 1 ao 9. Então devemos confiar nele, né? Porque quando confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então a gente também deve apresentar ele nas nossas orações, né? Os pedidos de perdão. Sabemos que nós ali erramos muito, né? Somos sujeitos ao erro, mas a gente sabe, né, que já não é ali mais pecado. Porque a gente já não tem mais prazer, né? A gente já não chama de pecado, embora seja pecado, porque pecado de qualquer forma é pecado. A gente chama de deslize, né? Reconhecemos como deslize, porque o cristão verdadeiro, aquele verdadeiro seguidor de Cristo, ele já não peca porque tem prazer naquilo, né, no pecado. Mas ele erra por deslize, como a gente fala, ele por acidente, não é mais porque ele quer, né? Correu ali por falta de vigiar. Vamos supor, por exemplo, ah, eu acabei ali, né, quando eu fui comer um alimento, aí acabou que eu comia algo que não devia, né? Acabei comendo ali, vamos supor, ali a Bíblia proíbe ali o alimento, a gente comer o alimento com sangue, né? Vixe, eu fui comer ali o frango, acabei não percebendo, vi ali, aí tinha sangue dentro, acabei comendo sangue. Então, isso aí já não é mais um. A gente sabe que é um pecado, mas a gente já chama de deslize porque a pessoa já não comete porque quer, né? Ela já não faz ali porque quer, mas por um puro deslize mesmo, né? Por falta de vigiar. Então, embora seja pecado, de qualquer forma é um pecado, a gente já chama ele de deslize por não ter sido, né?
por não ter ocorrido porque a pessoa queria. Então, a passagem também destaca o ato de perdoarmos uns aos outros, já que somente dessa maneira ele agirá da mesma forma, né? É importante a gente destacar ali, quando Jesus fala da parábola do credor incompassivo, né, que era aquele que tinha uma dívida ali de, nossa, uma dívida muito grande, né? O ancião, no caso ali o rei, se não me engano era um rei, né? Perdão, que representava ali ao nosso Deus, e o credor incompassivo, no caso a pessoa ali, né, que estava pedindo perdão dessa dívida, ela era uma pessoa pecadora, né? Uma pessoa ali a gente pode ver uma pessoa qualquer, né? Na verdade não é uma pessoa qualquer, mas uma pessoa que acreditava, que acredita, né? E confia no nosso Deus, né? Mas a gente vê que não era exatamente dessa forma, né? Acabava por agir ali de maneira que não era de maneira não legal, né? Então, porque dá um exemplo ali, né? A gente pode ver aquilo ali como uma pessoa, né? No caso, o credor incompassivo, a pessoa que acabou por pedir perdão, mas não perdoou o outro, né? Como uma pessoa ali, né, hipócrita, né? Porque ela quer ser perdoada, mas acaba por não perdoar os outros, né? E a gente vê, né, ali a dívida que ele tinha e Deus, né, que representava ali o rei, acabou lhe perdoando. Mas quando chega um dos seus servos, né, ele acaba por não perdoar ele. E por ele não ter perdoado, a dívida voltou para ele e ele pagou, né, não saiu ali da prisão, né, no caso ali que é o Lago de Fogo. Ele não saiu de lá, né? Porque a gente sabe que a prisão ali simboliza o Lago de Fogo, né? É, ele não saiu de lá até pagar, né, tudo que tinha pagado, né, até não pagar o último centavo. Então a gente vê que da mesma forma Deus agirá, Jesus mesmo confirma lá, né, da mesma forma Deus agirá se nós não perdoarmos uns aos outros, né, diz aqui, ó, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Então se nós perdoamos, Deus também nos perdoará. Mas também devemos ali buscar arrependimento, né? Não adianta a gente pedir perdão e acabar caindo ali no erro por malícia de novo, né? Devemos buscar ali a solução. Além disso, o pedido de proteção na nossa jornada cristã, né? Então, devemos também, podemos, né, ali na verdade, pedir ao nosso Deus, né, para nos livrar ali de todos os problemas, né? Como diz aqui, ó, e não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. A gente pode apresentar isso também, né? Pois a gente sabe que de fato não é fácil seguir ali a jornada cristã, a vida cristã. Pelo contrário, é bem difícil, né? Mas em Cristo somos mais que vencedores, né? E podemos pedir ali auxílio ao nosso Deus, né? Pedindo, Pai, ajuda-nos a perseverar, ajuda-nos a sermos fiéis a Ti, ajuda-nos a buscarmos o arrependimento sincero. Então, também podemos pedir ali, né? Ajuda-nos a, na verdade, proteja-nos, livra-nos do mal, né? Durante o sono. Conceda-nos uma ótima noite de sono, que todo ataque espiritual, tudo, Pai, que não provém de Ti, seja repreendido em nome de Jesus, né? A gente pode falar dessa forma na nossa oração. E também, embora, né, não seja citado, é bem importante também agirmos com ações de graças durante a oração, visto que Deus ama, né, um coração grato. Então a gente também deve ali, né, agir com ações de graças, né? Até porque é o contrário da murmuração, né? Murmuração é uma oração ao contrário, né? A gente está reclamando ali. Se a gente agradece, a gente reclama menos. Então é bom a gente também exercitar ali os agradecimentos, né? Agradecer a Deus por hoje nos encontrarmos ali, né? Conhecendo as escrituras, a verdade, né? Sua verdade, plena verdade, né? De sermos, né, ali coparticipantes ali, né? De sermos seus servos, de podermos, né, receber a vida eterna. Então, temos muita coisa a agradecer, né? Acredito eu que se a gente fosse buscar agradecer por tudo que Deus fez por cada um de nós, né? A gente agradecia ali, fazia oração ali, agradecia, Jesus voltava, a gente ainda estava agradecendo. Então, é realmente ali incontável as coisas que a gente tem que agradecer, né, ao nosso Deus, devido à sua misericórdia, porque Ele é um Deus muito bom, né? Um Deus misericordioso, né? A gente vê ali, quando vivíamos no mundo, né? Nossos pecados, os nossos erros. A gente pensa conosco mesmo, né? Como pode Deus nos perdoar, né? Mesmo a gente tendo, né, cometido vários erros, várias coisas que não são do agrado dele, mesmo assim hoje continuamos a dar vacilos, né? Então, é bom a gente refletir nisso, né? E vermos o quão bom Deus era para conosco, né?
E agradecemos a Ele por ter nos removido, né, ali do lamaçal do pecado, de ter nos removido das trevas e ter nos trazido, né, para sua maravilhosa luz. Então, encerrando aqui, a gente vê aqui alguns princípios aqui de como nós devemos orar, né? É um pouco curto, né? Somente 4 versos, mas a gente encerra aqui, né? E a partir de agora nós analisaremos Mateus 6, do 5 ao 13. Aqui nos versículos 5 e 6 nós encontramos: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então, nessa passagem, Jesus nos exorta a orarmos em secreto, para que não venhamos a receber a glória dos homens, mas a de Deus, já que a glória dos homens passa. No entanto, a glória de Deus, né, do nosso Deus, permanece para sempre. Isso aqui a gente vê muito, né, ali nos templos religiosos, né? As pessoas acabam por orar ali de pé, com aquelas palavras bonitas, né? Mas uma oração vazia, né? Falar ali palavras bonitas, né? Hoje você vai receber uma bênção, amanhã você vai ter bênção. Só fala de bênção, né? E não tem as lutas, né? Não tem ali as lutas pra gente enfrentar. Só fala, amanhã você vai ganhar uma bênção. Hoje recebi uma revelação do Senhor. Amanhã você vai estar ali, ó. Nossa, vai ganhar um carro, vai estar cheio de dinheiro. É o que eles falam, né? A gente vê nessas orações aí, orações vazias, né? E as pessoas ficam lá, né? Rendendo glórias, dando ali as glórias, né? A eles, acreditando, né? Na oração, não sabendo que é uma oração vazia, né? Então a gente não deve agir dessa forma, né? Muito menos ali, né? Ali se adequar, né? Ou então ali se alegrar em uma oração dessa, né? A gente de fato ele se alegra nas orações, né? Ali, às vezes a gente apresenta ao nosso Deus, é de fato uma conversa que a gente tem ali com o nosso Deus, mas dessa forma ali já não é, né? É uma oração vazia e somente feita para obter a glória dos homens. Então, quando nós orarmos, é bom a gente ir ali no nosso secreto, né? E orarmos em secreto. Então, contudo, né? A gente vê que ele pede para orarmos em secreto. Isso não nos proíbe de orarmos, né, junto com os nossos irmãos. Devemos apenas ter a mesma intenção de adorar ao nosso Deus, e dessa forma ele ouvirá a nossa oração. Então a gente não deve ali. Bom, Jesus diz aqui para a gente fechar a nossa porta e orar ao Pai em secreto, né? Isso aqui é um aconselho, né? Fala para quando ali a gente orar, é bom a gente buscar orar em secreto para não obter a glória dos homens. Mas isso não nos proíbe de orarmos juntos, né, com os nossos irmãos, porque isso também fortalece. Aí os irmãos acabam fazendo ali as orações, né? E aí o irmão vai lá orando, a pessoa também vai ali ouvindo, também vai refletindo na oração, né? E todos são edificados por meio da oração, né? Então, isso não nos proíbe ali de orarmos com os nossos irmãos, né? Pelo contrário, a gente deve estar sempre ali orando, né? Orando com o irmão, né? Confessar ali os nossos erros, primeiramente a Deus, né? Mas também pedir ali, como a gente faz ali pedindo auxílio, né? Os irmãos orando uns pelos outros, então, né, também devemos prosseguir dessa forma. E dando continuidade, nós encontramos nos versos 7 ao 8, né? Encontramos a seguinte passagem, a seguinte parte. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Então, a gente também não deve, na nossa oração, ficar, por exemplo, vamos supor aqui um exemplo, eu estou fazendo minha oração, aí eu segui aqui os princípios que Jesus lá diz, né? Exaltarmos o nosso Deus, reconhecermos, né, que somos meros pecadores, nada somos sem Ele, né? Que a vontade dele prevaleça, mas eu vou lá, aí eu quero, vamos supor que eu quero muito ali um celular. Pai, eu quero um celular, quero um celular, quero um celular, quero um celular. A gente não pode fazer isso. A gente tá, é como se a gente falasse e a gente achasse que Deus não estivesse ouvindo, né? Mas Jesus nos exorta aqui, ó, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Então ele vê ali se realmente estamos necessitando de um celular,
para participar ali, né? Por exemplo, não temos ali uma congregação ali presente, né? Não temos irmãos tão pertos. O único meio é se reunir online. Aí ele vê, bom, ele tá precisando realmente de um celular, né? E ele vai lá e te auxilia, né? Pra você conseguir um celular. Mas a gente não deve ali ficar falando, eu quero celular, quero celular, quero celular, quero celular. Não. A gente deve citar uma só vez, somente, né? A cada oração que a gente faz. O que a gente pode fazer é reforçar. Não usar vãs repetições, mas reforçar. Por exemplo, temos ali um irmão que está doente, né? A gente vai lá, pede a cura. Vamos supor, Pai, por favor, cura esse irmão que está passando por essa enfermidade. Conceda-lhe a cura, ó Deus, para que assim ele possa render honras, graças e glórias a Ti, ó Pai. Por favor, ó Deus, mas que não venha ser feito conforme a nossa vontade, mas conforme a Tua, Pai. Então a gente deve pedir dessa forma, né? Pedir ali que a vontade dele prevaleça. E também, né, a gente sabe que tudo vai ocorrer conforme a fé também da pessoa que está necessitando. E somente falar dessa forma, né? Não citar, pai, por favor, cure esse irmão, cure esse irmão, cure esse irmão, cure esse irmão. Não, não é dessa forma que a gente deve orar. Uma vez, né? Uma vez, então uma vez. Deus sabe do que nós necessitamos. Então não é necessário que nós venhamos ali, né, a repetir várias vezes uma oração. O que nós podemos é reforçar. Então, outro ponto bem importante que é apresentado a nós nesse trecho é o fato de não precisarmos repetir um pedido várias vezes, a ponto de acharmos que por esse motivo, né, ou seja, repetir várias vezes, né, um pedido, o receberemos de Deus. Muito pelo contrário, nosso Pai sabe do que precisamos, antes mesmo, antes mesmo de nós o pedirmos. Então ali, a gente sabe, né, Deus é onisciente, sabe de tudo, né? Então, ele sabe tudo ali, se nós estamos realmente passando por necessidade, ele sabe que nós passamos. Se nós o pedimos, né? E também, primeiro, temos que ser obedientes, temos que ser servos. Ele vai ver se você está pronto para receber aquele pedido e te concede e te ajuda, né? O que a gente nunca deve fazer é reclamar, independente do que passamos, não reclamar. Várias exortações da Bíblia, né, nós encontramos bastante ali para não reclamarmos, né? Reclamar é uma oração ao contrário, né? Murmurar é o contrário ali, né? De orar, né? E no caso também é o contrário de agradecer, né? É uma oração ao contrário, né? O que a gente tá fazendo, porque a gente só tá ali falando mal, né? Ah, que é isso, só acontece isso, né? A gente não deve fazer assim, né? Reclamar, de fato, é ruim, além de Deus não se agradar, né? Da murmuração. Isso também só traz coisa ruim para nós, né? Dor de cabeça, doença. Pessoa que reclama muito, né? Não agradece, ela fica até doente, né? Já tive ali. Realmente a gente tem que exercitar a, a ação de graças, né? E é importante lembrar que isso também se aplica às orações vazias, não? Isso aqui também é bem importante, as orações vazias e repetitivas, né? Um exemplo são as pessoas que nem tentam orar, mas acabam repetindo todos os dias a oração do Pai Nosso. Então, a pessoa ali todos os dias, né? Porque não quer ali nem tentar orar, ela vai lá e repete a oração do Pai Nosso todos os dias. Como já foi dito, isso aqui não é uma ordem, né? Jesus ele não está ordenando a gente ali orar todas as vezes. Pai Nosso que estás nos céus, né? A oração do Pai Nosso, ele não está nos ordenando a fazer essa oração todo momento. O que ele está dizendo ali é como nós devemos orar. A partir desses versos, a gente tira ali os princípios de como nós devemos fazer a oração, né? Dando continuidade aqui, embora não seja proibido fazer essa oração, é relevante destacar que ela deve servir como um exemplo, a fim de conseguirmos fazer as nossas orações diárias. Entretanto, nós podemos reforçar um pedido, né, como já foi citado, não repetindo várias vezes, mas citando em cada oração que fizermos. Então, como a gente vê, né, a gente não utiliza ali vãs repetições. Cita apenas uma vez. Pronto, né? Deus ouve. Ele sabe do que nós necessitamos, né? Uma vez basta. E encontramos agora aqui, né? Finalizando aqui a passagem, a gente vê aqui Jesus fazendo, né? Que a gente já leu ali a oração do Pai Nosso. E vamos orar aqui, né? Oh, perdão, irmãos. Ler aqui, né? A passagem. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome,
Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Então, o que a gente vê aqui de somente diferente ali, né, na visão de Lucas, é a finalização aqui, né? Lá não contém. Aqui tem, né? Ele fala, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre, né? Então, exaltando ao nosso Deus. E finaliza, né, ali com amém. E a gente vê aqui também, né, que encerra aqui com a palavra amém, né? Que também é importante que a gente fale, né, quando finalizemos ali, quando finalizarmos, né, as nossas orações. Que tem por significado, né, assim seja, assim faça, né? Assim faça o Senhor, assim seja, né? É o significado de amém. Então, a gente também deve finalizar dessa forma. No caso ali, é a finalização da nossa oração, né? Então, finalizando essa passagem, vemos que ao orarmos, devemos seguir os seguintes princípios. Vejamos aqui os princípios, né? Então, ó, se nós seguirmos esses princípios aqui, a gente vai fazer uma oração ali completa. É uma oração, de fato, ali com tudo que Jesus nos ensinou a orarmos. Primeiro, né, nós exaltamos, né, a exaltação do nosso Deus. Como ele disse, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, né? Segundo ponto aqui é afirmar o desejo de que sua vontade prevaleça. O terceiro, não foi citado aqui na oração de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas também os agradecimentos, também é importante. Nós agirmos com ações de graças, agradecemos por tudo. Agradecemos pela vida, pela saúde, pelo pão de cada dia, tanto o físico quanto o espiritual. Agradecer pelo que temos, pelas roupas, pelas nossas necessidades básicas serem supridas diariamente, pelo nosso levantar, pelo nosso deitar. Agradecer por tudo, irmãos. Então a gente deve agir com ações de graças. Inclusive, foi o primeiro verso aqui que a gente leu aqui, né? Colossenses 4:2. Vigiando nela com ação de graças. A gente deve perseverar na oração, né? Ali, agradecendo ao nosso Deus, né? O quarto ponto aqui, o quarto princípio, é os pedidos de perdão. Devemos pedir perdão ao nosso Deus. Mas devemos também pensar, né? Se não perdoarmos, a gente também não vai ser perdoado. Então, agir também pedindo perdão, mas também perdoando aos outros. Pedidos pessoais, a gente, como a gente viu, né? O pão de cada dia, as necessidades. Entre outros pedidos, são aqueles pedidos já que pertencem, né, ali a nós, né? Algo que a gente quer, algo que a gente necessita, a gente pode pedir a Deus. E também o pedido de proteção na caminhada cristã, né? Pedir o auxílio do nosso Deus para vencer os pecados, para abandonar prazeres, vícios, dificuldades, maus hábitos. Então, a gente pode pedir também a proteção, né, ao nosso Deus. E aí finalizamos também a nossa oração, como a gente viu aqui, né, a exaltação do nosso Deus e a finalização da oração, né, como Jesus encerra aqui, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa parte da oração eu acho bem impactante, gosto muito de acrescentar na minha oração, né. Eu vejo realmente assim que, né, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, também gosto. Então, vocês veem, né? A gente acaba por retirar ali de certas passagens, a gente pode fazer isso antes de dormir. Antes de dormir, eu gosto muito de citar ali, antes de dormir, Salmos 4, versículo 8, que diz, né? Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, ó Senhor, me fazes habitar em segurança. Então, gosto muito de citar. Você vê, se a gente, você vê, né? A gente vê ali, a Bíblia mesmo ali nos entrega maneiras de orar. A gente pode pegar salmos, né? Salmo 121, Salmos 91, 23, né? Então a gente vê vários salmos ali de proteção, de agradecimento, de pedido de perdão. Salmos 25, né? Ali, pedido de perdão. Então a gente pode acrescentar sim ali salmos. Então a Bíblia nos dá ali muitos exemplos de oração. Basta nós queremos aprender a orar, né? Vem ali, é importante que a gente venha, né, ali a querer aprender, né? Não, a gente não vai ali saber ali, já entrei aqui, já conheci, li a Bíblia aqui, eu já. Na verdade, assim, quando a gente nos é apresentado o Evangelho, né? Não é só porque a gente conhece que a gente já sabe orar, né? Eu mesmo tinha muita dificuldade de orar no início, né?
mas fui aprendendo com o tempo, né? Minhas orações, elas eram assim, mais simples, mas depois a gente vai melhorando cada vez mais. Mas ainda assim, as orações que nós fazemos por hoje ainda não é ali o suficiente para agradar o nosso Deus. Por isso que a gente também deve pedir: Pai, ensina-nos a orar, né? A orar da forma que te agrada. E Ele nos auxiliará também. Então, é muito importante lembrar que todas as nossas orações, elas devem ser feitas em nome de Jesus. Isso aqui também é importante, né? Pois Ele é o nosso mediador e sumo sacerdote, e somente por meio dele nós temos acesso ao nosso Deus. Então não adianta fazer oração por outro nome, fazer oração em nome de não sei quem, fazer oração em nome de títulos, não adianta fazer. Jesus é o mediador. Ele é a única pessoa que por meio dele, né, nós temos acesso ao nosso Deus, nenhum outro mais, é somente ele, né? Foi citado, pois ele é o mediador e sumo sacerdote. Somente por meio dele temos acesso ao nosso Deus. Então, somente para não ficar nas minhas palavras, vamos ver aqui, né, alguns versículos aqui, né? 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, a gente vê o único mediador, né? Então, um só Deus e um só mediador, Jesus Cristo, homem. João 16, do 23 ao 24. Naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes em meu Pai em meu nome, ele vos dará. Então Jesus não está falando, tudo quanto pedirdes a meu Pai, em nome de não sei quem, em nome de títulos, em nome de... Nossa, né? Ele está falando o nome dele. Tudo que a gente pedir no nome de Jesus, ele nos concederá, né? Até agora, nada pedistes em meu nome. Então, ó, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis para que o vosso gozo se cumpra. Devemos pedir em nome de Jesus. Colossenses 3:13. E tudo quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Bem claro aqui. Efésios 5 ao 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus, né? Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então tá bem claro aqui, a Bíblia, ela não defende ali, né, fazer oração em nome de não sei quem. Não adianta, é em nome de Jesus, né? Somente Ele, somente por meio dele nós temos ali acesso ao nosso Deus, né? A gente deve sempre fazer, quando pedimos, em nome de Jesus. Agradecer, em nome de Jesus. Exaltar o nosso Deus, em nome de Jesus. A gente deve sempre fazer dessa forma. Tudo é no nome dele, né? Seja ato, os batismos também, em nome de Jesus. Devemos fazer os batismos em nome de Jesus, né? Não há outro nome dado, né? Debaixo dos céus, né? Da onde nós... É uma passagem, né? Da onde nós venhamos alcançar ali a salvação, né? O poder ali, que é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vê ali, é uma passagem, né? Inclusive, é até a gente bom aqui dar uma breve olhada. Não há outro nome dado debaixo do céu que possamos. Acho que é assim. Atos 4:12. Então, acho que até, ó. Em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. A gente sabe que é o nome de Jesus, né? Então, tudo quando fizermos deve ser feito em nome de Jesus. E segundo esses princípios, né? Seguindo esses princípios, nós conseguimos fazer uma oração completa. Mas devemos lembrar que a nossa oração deve ser feita por amor e não por obrigação. Então nós devemos orar ali por amor, de boa vontade, né? Orar, né, ali de boa vontade ali, né? Fazer, não fazer por fazer, né? Mas fazer por amor, porque você se alegra, se regozija em fazer uma oração, não por obrigação. Como fazer ali por fazer. A Bíblia diz aqui que eu tenho que orar, orar aqui, então eu vou orar aqui, né? Vou orar aqui só porque a Bíblia diz que tem que orar. Não, não é dessa forma, né? A Bíblia ele fala pra gente orar porque também traz ali traz fortalecimento para nós, né? E não adianta ali orarmos só por orarmos, né? Temos que orar por amor, orar com fé. Agora, né? Finalizamos aqui
espero que tenha ficado claro, né, aqui, os irmãos aqui, como nós devemos orar. E finalizamos aqui, né, como nós devemos orar. E agora nós veremos aqui o poder da oração. Veremos aqui o quão grande, né, ali, os feitos, né, que uma oração pode fazer. Então, abordaremos aqui, né, veremos alguns versículos, alguns exemplos também. Como já foi abordado, a oração ela é essencial na vida cristã. A seguir, veremos exemplos do poder da oração. Tiago 5, do 17 ao 18. Elias, né, a gente encontra essa parte aqui, também lá no livro de Reis, se não me engano. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou, pedindo que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Vemos aqui que o grande poder de uma oração. Ao Elias orar, ele teve um controle sobre a natureza, né, por meio do poder de Deus, porque ele pediu a Deus, fazendo com que não chovesse por mais de 3 anos. Então, ele pediu a Deus, né, que não chovesse por mais de 3 anos. A gente vê, deixou de chover por 3 anos porque ele orou. Olha, nossa, pedir para deixar de orar, perdão, pedir para deixar de chover. A gente vê que isso tem sim ali. É o poder de Deus, né? O poder da oração. Ele orou ali, né? Ao orar. E tão somente, né? Voltou a chover ao ele retornar e pedir novamente a Deus que voltasse a chover. Tiago 5 aqui, alguns versos, eles abordam muito, né? Ali a questão de orarmos, né? Mas fechando aqui a gente vê, né? Que realmente tem esse grande poder a oração, né? Uma oração feita com fé. Não adianta ser feita sem fé, né? Se a oração foi feita sem fé, ela não vai acontecer, né? Jesus mesmo diz lá, né? Que devemos fazer oração com fé. Se pedimos até para o monte ir de um lado para o outro, o monte vai, se nós tivermos fé. Então, Atos 4, né, do 40 ao 41, nós também encontramos. Outro exemplo, né? Mas Pedro, pondo-se de joelhos, orou e voltou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se, e ele, dando-lhe a mão, a levantou, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Então, Pedro aqui, ele acabou fazendo a ressurreição, né, ali, ressuscitou, né, ali por meio da oração. A gente vê que ele pediu. Eu vou dar aqui uma hipótese, né, minha, não é nada confirmado, né, do porquê que eu acho, né, que hoje, né, é mais difícil a gente ver pessoas sendo ressuscitadas, né? Por a gente viver ali na era de Laodiceia, né? Acaba que as pessoas elas são muito sujeitas ali ao orgulho, né? Então, eu pelo menos acredito que a ressuscitação, né, ali, quando a gente pede a Deus para alguém ressuscitar, ela já ocorre de forma difícil hoje, né? Além da fé, a gente vê que realmente essa geração, né, aqui que vivemos, a era de Laodiceia, é uma geração que tem muita pouca fé, né? Tem esse ponto também, mas também a questão do orgulho. Essa era da igreja, a gente vê que também ela é muito sujeita ao orgulho, né? A soberba. Então, eu creio que mesmo que Deus tenha um servo fiel ali, se ele ressuscitasse alguém, né, ali por meio da oração, ele acabaria por se exaltar e poderia chegar a um ponto de até apostatar, né? Então, eu pelo menos vejo que não acontece mais devido a isso, né? Devido ao momento que nós nos encontramos hoje, né? Uma era que se orgulha muito, pessoas que têm muita pouca fé. Então, eu pelo menos vejo, né, que que a ressuscitação, né, ele ressuscitar as pessoas, né? Uma adoração não acontece mais por causa disso, né? Mas, enfim, voltando ao estudo, isso foi só um breve comentário, né? Somente para comentar um pouco sobre isso. Mas aqui a gente vai ver aqui o poder da oração, né? Observamos que a oração ela faz milagres maravilhosos quando é feita com fé. Nessa passagem nos é apresentada uma discípula chamada Tabita, que estava cheia de obras, mas ao adoecer acabou falecendo, né? E quando os discípulos ouviram que o apóstolo Pedro estava em uma cidade vizinha, enviaram 2 homens para chamá-lo. E ao Pedro chegar, pediu para que as viúvas e as pessoas que se encontravam perto do corpo de Tabita se retirassem,
Assim ele fez a sua oração e pediu para que Tabita se levantasse, né? Dessa forma, por meio da oração e o agir de Deus, o apóstolo Pedro realizou um grande milagre, fazendo com que várias pessoas crescem em Deus. Embora esse milagre de ressuscitar as pessoas, né, não ocorra hoje, se a gente faz realmente ali um levantamento de orações, a gente obtém, a gente consegue sim, se feita com fé, e a pessoa também que está sofrendo ter fé, a gente encontra ali vários milagres, a gente consegue sim obter vários milagres. Uma pessoa em estado terminal, ela acaba por ter uma cura surpreendente, algo que não podia se curar, ela acaba se curando, então a gente vê que realmente isso ainda prevalece. Mas são, como já foi abordado, né, ali devido à era, né, creio que não ocorre mais devido a, o orgulho, né, que nos encontramos nessa era aqui da igreja de Laodiceia, né. Mas vamos ler somente a passagem aqui para não permanecer nas minhas palavras, né, de Atos 9. Só achar aqui a passagem. Atos 9 aqui. É a partir dos versículos 40 ao 41. Então, e aconteceram na... Ah, não, aqui. É a partir do 36. E... Ah, ok, vamos ler a partir aqui do 35, né? E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando, ela morreu. E tendo-a lavado, né, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, né, Lida, que era uma cidade que Pedro estava, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhes mandaram 2 homens, rogando-lhe que não demorassem em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando, né? E mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo, né, sair a todos, pôs de joelho, como a gente liu, né, orou, e voltando-se para o corvo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando aos santos e às viúvas, apresentou-se-lhe lá viva, né? E isso foi notório por toda Jope, muitos creram no Senhor, e ficou muitos dias em Jope, Pedro, né? Com um certo Simão curtidor. Então a gente vê aqui, né? A oração ali, né? Trouxe ali a ressurreição, né? Ali de uma pessoa, a pessoa foi ressuscitada, claro, né? Em corpo ali, em corpo mortal, né? Ela depois morreu de novo, né? Foi ressuscitada, mas depois morreu de novo. E nós vemos, né, por meio desses 2 exemplos, que uma oração ela traz sim ali, nossa, é muito, realmente ela é grande, né, em seus feitos. Aqui estão 2 exemplos do poder da oração. Vemos que quando ela é feita com fé, alcançamos coisas que são completamente impossíveis de se obter por meios humanos. Isso somente é possível por meio do poder de Deus e da fé. Jesus nos diz, Mateus 17:20, e Jesus lhes disse, por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então, a metáfora aqui é feita sobre o grão de mostarda, que embora seja pequeno, se torna uma grande árvore, né? Uma árvore gigante. Da mesma forma, deve proceder a nossa fé. No início pequena, mas depois se torna gigantesca. Então, eu peguei aqui algumas imagens, né? Somente pra gente ver. Ó, tamanho do grão. Minúsculo, né? Nossa, bem pequeno. Na pontinha do dedo. Olha a árvore que se torna. Então, da mesma forma, deve proceder a nossa fé. Faz a, faz a referência a essa árvore, né? Então, da mesma forma, deve agir ali a nossa fé, né? Que, embora no início seja pequena, por nós estarmos ali, né? A conhecer ali, ela se torna gigante depois. Devemos ali, pedimos também, né? Ali a Deus que possamos ter fé
e confiar mais nele, né? E dessa forma concluímos que a oração tem grande poder quando feita com fé. Tiago 5,16, nós encontramos: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus feitos. Então, Tiago mesmo aqui confirma, né? A oração feita por um justo pode muito em seus feitos. Então, fechamos aqui. Então, embora eu tenha trazido aqui poucos exemplos, a gente já vê que a oração, de fato, ela traz ali grandes milagres, né? Tem um poder realmente grande na mão de um servo de Deus. Então a gente viu aqui, espero que tenha ficado claro o poder da oração. E agora nós entraremos no valor, né? Veremos ali o valor, né, da oração. Agora que já vimos as orientações sobre como devemos orar e o poder da oração, a seguir veremos o seu valor. Salmo 145:18, nós encontramos: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Vemos esse versículo que Deus se aproxima, né? Ou seja, está perto de todos aqueles que o invocam. Sabemos que isso acontece por meio da oração, pois a cada vez que oramos, ganhamos mais intimidade com o nosso Deus, né? Toda vez que nós oramos ali, nós vamos ter mais intimidade, né? Isso é um exemplo ali com a oração. A gente acaba ali no início, tem uma oração ali mais simples, né? Já não ora ali como realmente ali quando a gente se torna mais experiente, né? A gente tem uma oração mais simples, né? Uma oração assim, realmente assim um pouco tímida, mas depois evolui, né? E a gente vai evoluindo cada vez mais na oração e vamos tendo mais intimidade com o nosso Deus, né? Além disso, Jesus Cristo, nosso mediador e sumo sacerdote, nos dá acesso ao Santíssimo. Assim, a cada oração nos aproximamos ainda mais de Deus. A oração é importante também, porque, como a gente já viu aqui, né? Esse versículo, esse comentário também, ela nos aproxima de Deus. Então é necessário que venhamos a orar também, né? Para nos aproximarmos do nosso Deus. João 4,24 também nós encontramos: Deus é Espírito e importa que os que o adoram, os que adoram, né, o adorem em espírito e em verdade. Contudo, né, devemos lembrar que ele está perto daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Dessa forma, devemos adorar a Deus por amor e não com segundas intenções. Então, como já foi dito, né, não devemos adorar por segundas intenções, mas buscar ali, né, adorar ao nosso Deus por amor, né? Que ele se aproxima, está perto, né, daqueles que o adoram em espírito e em verdade, né? A pessoa ali, de fato, ela sente ali, nossa, ela tá ali por realmente querer, né? Porque ela quer fazer oração por amor, ela se sente, né, à vontade, nossa, eu quero muito orar. E aí ela vai lá, ora, apresentar a Deus, né, o que ela tá passando. E Deus, vendo ali que ela está em espírito e em verdade, né, vai lá e escuta a oração dela, né? Então, também é importante, né? Esse é outro exemplo aqui que a gente trouxe. E Salmo 50:15 nós encontramos, né? Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Vemos nesse versículo um chamado do nosso Deus para clamarmos por sua ajuda. Então, a gente não vê só ali pedidos, exortações de irmãos, a gente vê o nosso próprio Deus aqui falando: invoca-me no dia da angústia. Ele mesmo fala: venha, faça uma oração a mim, peça a mim, e eu te livrarei, eu te ajudarei, né? E tu me glorificarás, porque a gente passa pelo problema, aí quando a gente ora, deu certo, a gente vê que foi conforme a gente pediu. A gente rende ali, né, honras, glórias a Deus, e Deus se alegra disso, né? A gente acaba por aumentar a nossa fé. Quando a gente pede um livramento e o livramento ocorre, né? A gente se alegra naquilo e a gente percebe, aconteceu da maneira que eu pedi, aconteceu da maneira que eu pedi, Deus atendeu meu pedido, Deus ouviu a minha oração. Então, ele acaba por se alegrar nisso também, né? Deus tem prazer nisso. Então, devemos ali, né, buscar, invocá-lo, né, ali no caso orar a ele, né, no dia da angústia. Então, vemos nesse versículo um chamado do nosso Deus para clamarmos por sua ajuda, pois ele sempre está disposto a ajudar aqueles que o amam e que obedecem aos seus mandamentos. Portanto, se enfrentamos algum problema, devemos primeiramente pensar em Deus,
né? E jogar nas mãos dele, né? Jogar entre aspas ali, né? Jogar nas mãos deles, né? Dele, as nossas dificuldades, pois certamente ele nos auxiliará. Deixa com ele, né? Tá passando pelo problema? Entrega nas mãos de Deus e deixa com ele, que ele vai te ajudar. Então, é ter fé. Embora você passe ali pelo problema, vixe, vamos supor ali, eu tô com uma conta impagável. Eu não tô nem tendo ali o dinheiro para pagar uma conta. Aí, faz ali a oração e entrega a Deus. Confia nele, né? Você de fato tem que confiar em Deus. Jogar nele, né? As nossas dificuldades, ansiedade, problemas, jogar tudo nele. Confiar nele, né? Pois ele vai nos ajudar, né? Certamente ele nos auxiliará. Então, encontramos também aqui uma passagem lá de 1 Pedro, né? O versículo 7, também que destaca isso, né? Lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, lançando sobre o nosso Deus, ó. E até aqui a passagem, 1 Pedro, ó. Humilhando-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então Deus cuida de vós. Devemos lançar sobre ele a nossa ansiedade, né? Confiarmos nele, pois certamente ele nos auxiliará, né? Então, buscar ali, né? Entregar as nossas ansiedades, nossos problemas a Deus. Nós também encontramos em Jeremias 29:12, né? Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Então, a gente vê aqui também, né? Outro ponto a destacar é que o pecado acaba por nos afastar de Deus. Logo, ele deixará de ouvir as nossas orações se continuarmos a pecar deliberadamente e se não nos arrependermos. Então, também temos que vigiar quanto a isso, né? Deus não ouve a oração dos pecadores. Então, se às vezes a gente acaba por sentir, né, que Deus não ouve as nossas orações, a gente deve ter em mente, né? Deus ouve sim as nossas orações. Mas a gente sente assim uma certa coisa ruim assim, né, no a nossa alma, né, ali no a gente realmente ali no espiritualmente, né, a gente sente que tem algo ruim, é bom a gente voltar para analisar, né, para ver se a gente errou. Mas nem sempre é questão de erro, né? Às vezes é realmente a gente esperar no tempo de Deus, né? Então nós encontramos aqui em Isaías 59, versículo 2, a seguinte: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Bem claro, né? Os nossos pecados fazem com que a gente se afaste de Deus. Então, dessa forma, ele não nos ouve. Se continuarmos a pecar deliberadamente. Não significa que se eu errar, se um breve momento ele eu errar, eu for fazer uma oração, ele não vai me escutar, não. Pede perdão e tem que ser sincero, seja sincero, ele vai te ouvir. Devemos ter isso em mente, né? Deus sabe, ele é onisciente, sabe de tudo, né? Quando ele fala que ele não vai te ouvir, né? Não vai ouvir tua oração, é porque ele não vai dar atenção, né? Embora ele ouça, ele não vai dar atenção, né? Eu creio, isso, né? Ali que o versículo nos traz, né? Ele não vai dar a atenção, ele não vai ali, né? Dar atenção ali ao seu pedido, caso você continue a errar ali deliberadamente, né? Então, nós encontramos também aqui em João 9:31, né? Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Então, bem claro aqui também, né? Deus não ouve os pecadores. Então, se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Então, você pede a ele ouve sua oração e cumpre no tempo dele, né? E em Provérbios 28:9 nós também encontramos: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até sua oração será abominável. Então a gente vê aqui, né? A transgressão da lei, ou seja, os 10 mandamentos, é pecado. Então, quem desvia os seus ouvidos da lei, né? De ouvir a lei, no caso ali, os 10 mandamentos, né? Até sua oração ali é abominável. Então devemos também refletir ali, né? Até praticar. Até não, né? Devemos praticar os mandamentos, né? E obedecer a ele. É porque os mandamentos fazem com que a gente venha a ter santidade. Então, até a nossa oração se torna abominável, né? Caso venhamos ali a pecar deliberadamente. Então, se por acaso você sentir que Deus não está ouvindo essas orações, examine sua vida e peça a Ele que revele qualquer erro. Assim, você poderá se arrepender e retornar aos caminhos dele. No entanto, nem sempre é uma questão de erro. Às vezes, não estamos prontos para receber o que pedimos.
E é importante reconhecer que tudo acontece no tempo dele, não no nosso. Então, às vezes também não é questão de erro. Às vezes pode ser até o mal ali, né? Querendo dizer que Deus não ouve tuas orações, mas você vê lá que você está sendo justo, está obedecendo a Ele, está fazendo o que é do agrado dele, né? Às vezes é o mal mesmo que quer ali nos entristecer, né? Mas também devemos ali buscar nos arrependermos dos nossos erros e examinarmos a nós mesmos, né? Para não ficar fazendo, pecando deliberadamente, né? Inclusive, eu gosto também muito de apresentar nas minhas orações, né? Assim, Pai, se eu estiver andando em caminhos tortuosos, em caminhos que não são do teu agrado, por favor, ó Deus, repreenda-me e faz com que eu venha andar somente nas tuas veredas. Então, se por acaso ali a gente está andando em algo que não é do agrado dele, cometendo aqui algo, né, ali, que não é do agrado do nosso Deus, que a gente tem que pedir realmente ali a repreensão do nosso Pai, né, pois Deus, ele repreende aqueles, né, a quem ele tem por filho. E aceitando o seu castigo, é melhor do que negar, né? Que se nós somos castigados, Deus nos reconhece como filhos. E ao aceitarmos o seu castigo, acaba por nos fortalecer. Mas também é bom a gente também destacar, né? É como Jeremias pede, se eu não me engano, é Jeremias, né? Conceda-me o teu castigo, mas com juízo, para que eu não venha a ser reduzido a nada. Mas de fato a gente precisa, sim, do castigo do nosso Deus em certos momentos. Mas como Jeremias cita, né? Conceda-me o teu castigo, mas com juízo, para que eu não venha a ser reduzido a nada, né? Então é importante também a gente apresentar isso. Em Isaías 60, 22b, nós encontramos: quando o tempo for certo, eu, o Senhor, farei isso de uma vez só. Então ele fala isso aqui, né? Das promessas. Abre aqui. Mentira, 22, ok. Um pequenino, né? Tornar-se a mil e um pequeno, uma forte nação. Eu, o Senhor, irei apressar em fazer isso a seu tempo, né? Então a promessa, ó, teu povo também será todo justo, eles herdarão a terra para sempre. Por causa que a gente teria que analisar bem o verso, mas a gente vê aqui que é em relação às promessas, né? Deus realizará ali no tempo devido. Então é bom a gente ali também reconhecer isso, né? Que tudo ocorre no tempo dele. Outro ponto também a destacar é Eclesiastes 3:11, onde a gente encontra, né? Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs no coração do homem o que é eterno, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Então, tudo fez formoso em seu tempo, tudo fez no seu tempo, né? Outro ponto também bem importante aqui, destacar outro versículo, é Eclesiastes 3:1, que é bem claro também, né? Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, tudo tem seu tempo determinado. Há tempo de receber bênçãos, há tempo ali de passar por certas dificuldades, há tempo ali de orar, né? Então, de fato, tudo tem seu tempo determinado e tudo ocorre no tempo e no querer do nosso Deus, né? E assim vemos que a oração tem seu grande valor na vida de um cristão, né? Então, por meio desses versículos, a gente vê que realmente ele tem a grande importância. Orar é bem importante. Nós encontramos em 1 João, do 14 ao 15, né? E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que obtemos as petições, né, que lhe fizemos. Então, se nós obtemos, né, ali o que nós pedimos, né, sabemos que obtemos as petições, né, ali. E também é bem importante destacar, né, ali. Tem um versículo que fala, né, que quando a gente pede, às vezes a gente não recebe, né, porque não estamos obedecendo aos seus mandamentos. Vou até pegar aqui, né, e quando os seus mandamentos. Acredito que tem uma passagem, né? Tiago 4:3. Então, abrindo aqui. Tiago 4:3, né? Ó, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, né? Perdão, irmãos, eu achava que era. Se não me engano, tinha uma passagem, mas
Também tem isso, né? Quando pedem é para gastarem seus prazeres, pedem por motivos errados, né? Mas a gente também tem que estar obedecendo aos mandamentos para, né? Para que a gente também possa vir a ser ouvido, né? Nossas orações e nossas petições, né? Ali para com o nosso Deus. Somente para falar aqui sobre o que eu estava falando, né? A passagem a qual eu estava se referindo não era exatamente da forma que eu falei, mas eu estava falando de 1 João 3, que diz no verso 22 assim: E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. É necessário que venhamos ali, né, também obedecer aos seus mandamentos para recebermos, né, o que nós pedimos. Sim, voltaremos ao estudo. Então, finalizamos aqui o valor da oração. É importante, de fato, ali vermos, né, o valor da oração, vemos que ela tem ali sua grande importância na vida de um cristão. E agora, a gente já vai entrar aqui, né? Já estamos finalizando, né? Quantas vezes devo orar? Então, uma dúvida que às vezes as pessoas têm, né? Quantas vezes eu devo orar? Quantas vezes eu preciso orar? É essencial que o crente ore constantemente, tendo como base o profeta Daniel, que orava 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite. Daniel, ele orava ali 3 vezes, né? Mas você pode orar mais, pode ser 5, 6. Eu gosto de fazer 4 orações, né? No caso é amanhã, à tarde, né? Que é ali meio-dia, por falta de meio-dia, ao pôr do sol, né? Ali, que segundo a Bíblia é o passar do dia, né? Ou seja, um dia ali, segundo a Bíblia, se passa ao pôr do sol e à noite, né? Que já é a parte escura, ou seja, ali antes de dormir. Então, eu gosto de fazer ali 4 orações, mas nada nos proíbe ali de fazermos mais. Então, a gente pode fazer quantas orações a gente quiser, mas no mínimo 3. 3 ao dia. Fazendo 3, a gente ali pode fazer mais, né? Então, lendo aqui, né? Somente para confirmar aqui, Daniel 6, versículo 10. Quando soube que a escritura estava assinada, Daniel, como costume, né? No caso ali no caso, se eu não me engano, lá do rei persa, né? Acabou por assinar ali um, um, um decreto ali, né? Para quem orasse, para quem adorasse no caso ali o rei persa assinou, né? Ali um decreto para quem orasse adorasse a outro deus, né? Ali, a não ser o rei, né? Devia ali ser morto, né? Se eu não me engano, é isso. E aí, né, quando soube que a escritura estava assinada, Daniel, como de costume, entrou em sua casa e, abertas as janelas do seu quarto, voltadas para Jerusalém, se pôs de joelho 3 vezes ao dia, orando e louvando diante de Deus, como também costumava fazer. Então, era de costume, como a gente vê, ó. Costumava. Daniel costumava fazer essa oração, né, 3 vezes ao dia. Mas como já foi dito, né, entretanto, não é necessário se limitar a 3 orações diárias. Pode-se orar mais vezes ao longo do dia. O importante é lembrar que devemos dedicar pelo menos 3 momentos diários para essa conversa com Deus, mantendo uma comunicação constante e firme com Ele. Então, vamos entrar aqui na conclusão, né? Espero que tenha ficado claro, né, para os irmãos quantas vezes nós devemos orar, o valor também aqui da oração, o poder, né, da oração e como também devemos ali orar, né? Então, vemos ali que tem essa grande importância, né? A importância da oração na vida de um cristão. Então, entrando aqui na conclusão, dessa forma, irmãos, entendemos que a oração é essencial na vida de todo cristão, que possamos aprender seus princípios, exaltando a Deus e buscando orar de maneira completa, com fé, pelo menos 3 vezes ao dia. Confiemos em Deus, pois Ele é quem responde às nossas orações e nos fortalece, pois a súplica de um justo é poderosa e eficaz. Assim fortalecemos uns aos outros e superamos desafios e dificuldades. Efésios 6,18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, bem claro aqui também, né? E para finalizar, né, a passagem que já foi dita, Tiago 5,16, que destaca bem isso, né? Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus feitos. Então, irmãos, era isso.
Era essa palavra que eu gostaria de trazer aqui para os irmãos, que senti no coração, né, de trazer para os irmãos. Eu, depois, né, vou estar aqui disponibilizando essa apostila e, inclusive, eu coloquei aqui, né, extra, versos que destacam a oração. Coloquei aqui 40 versículos, né, 40 versículos aqui que destacam a oração. Eu sei que tem mais, nossa, eu acho que tem mais de uns 80 por aí, né, se não tiver mais. Mas aqui foi só 40, né, 40 aqui segundo a Bíblia. Né, ali a gente tem aqui todas as menções, então eu vou estar disponibilizando para os irmãos essa apostila, né, se assim Deus permitir. E agradeço a cada um que se dispôs aqui, né, dedicar esse seu tempo para ouvir essa pregação aqui que quis trazer aqui no canal, né? E espero que os irmãos tenham reconhecido essa importância, né, da oração na vida de um cristão. E peço desde já, né, que os irmãos possam vir a deixar o like, né? Se os irmãos não deixaram, o seu comentário, né? Tudo isso para ajudar ali na divulgação, né, da pregação, do vídeo, para que mais pessoas possam ouvir, né, ali o evangelho, né, do reino. E aqueles, né, que são novos, querem conhecer, né, a Igreja de Deus, temos aqui o site, né, da Igreja de Deus, temos aqui o discipulado, temos aqui todos os áudios, né, da sua doutrina aqui, são mais de 100 áudios para quem quiser aprender aí a doutrina, né, da Igreja de Deus, no caso é a doutrina dos apóstolos, né, e temos também os pontos de fé, e aqui a gente pode achar vários estudos, aqui é o site, né, da Igreja de Deus. E também temos as lives, né, todas as terças e quintas no canal Caminho Estreito, né, às 9 horas, as terças e quintas, e sexta e sábado, né, sexta a partir das 8, né, 8 ali, 7h30, a partir das 8 é esse horário, e sábado às 10h30. Então, muito obrigado a cada um que se dispôs aqui, né, dedicar seu tempo para ouvir essa breve pregação, que assim venhamos a perseverar, né, buscando orar por cada um, né, perseverando ali na oração e seguindo, né, sendo fiéis. E assim eu finalizo, né, esse vídeo, essa pregação. Muito obrigado a cada um que se dispôs a ouvir e que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus.